estagnado na nossa rotina, na nossa jornada. Isso é um problema para nós, porque é o contrário que Deus espera de mim e de você. Como eu falei para você, o nosso natural é glória sobre glória, é graça sobre graça, é frutificar, é fluirmos. É isso que Deus espera de nós. É isso que quando Ele chama os discípulos, os apóstolos, Ele capacita aqueles homens, mas chega um determinado momento que aqueles homens são enviados, e aqueles homens, eles transformam todo mundo, eles frutificam. Então eu gostaria que você entendesse isso, que nós estarmos conformados, irmãos, muitas vezes é um problema na nossa jornada cristã. Quando a gente fica familiarizado com o ambiente, familiarizado com o nosso nível de espiritualidade, é um problema. Eu acredito que você quer crescer, eu e você queremos crescer, amém? E o pastor não está aqui para massagear o teu ego, amém? O pastor está aqui para te confrontar com a palavra, porque o pastor crê que você é uma árvore frutífera, amém? O pastor crê que você vai dar e gerar muitos frutos nesse tempo, amém? Por isso que o pastor está aqui com uma missão da parte de Deus de confrontar você com a palavra de Deus, para que eu e você saiamos da nossa zona de conforto, para que eu e você possamos desenvolver a nossa fé, para que eu e você venhamos afetar esta geração e esta cidade. Eu e você precisamos de confronto para crescer, amém? Quanto mais você bate ali no pão, né? Não tem que bater no pão para ele crescer lá. Quando você vai lá na academia, você não tem que exercitar o teu músculo para ele crescer. E quando você exercita, não dói. Você fica dolorido, mas está crescendo, está ficando musculoso. Assim é conosco, querido. Às vezes a gente tem que ser confrontado para que a gente possa crescer. Eu não posso chegar aqui simplesmente, recebe a tua bênção e vai para casa na bênção de Deus, porque essa semana o Pai vai abrir as portas. Eu tenho que confrontar, nós temos que ser confrontados para crescermos, para avançarmos, para conquistarmos em Cristo Jesus, amém? E o Senhor espera de nós nesse tempo, meus amados, que sejamos pessoas inconformadas. Inconformadas. Sabendo que tem mais da presença do Pai, sabendo que tem mais do Espírito, sabendo que tem mais para acessarmos em Deus, em espiritualidade, em fé, em graça, em revelação. E esse texto, irmãos, que eu pedi para vocês abrir, o texto de Neemias, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Quem achou, diga amém. Esse texto diz para nós o seguinte, olha só o que diz essa passagem. Veio Anani, repita comigo, Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, repita comigo, quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. O que nós percebemos aqui nesse texto? Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias estava lá muito acomodado na Babilônia, de boa, tranquilo, na sua zona de conforto, a qual nós vamos ver. E de repente chegou um dos seus irmãos, como nós lemos aqui, um homem chamado Anani. Anani veio lá de Jerusalém. Jerusalém estava passando por esse processo
Jerusalém estava em ruínas nesse momento. Quando esse Anani com o outro irmão compartilharam isso para Neemias, a Bíblia diz que Neemias sentou, chorou, lamentou, jejuou. E aqui nós vemos dois tipos de pessoas, irmãos. Pessoas que estão conformadas muitas vezes e as pessoas que são inconformadas. Porque essa não era a postura de Anani. Anani que trouxe a informação para Neemias, ele não estava chorando, ele não estava quebrantado, ele não estava lamentando. Ele trouxe a informação: olha, Jerusalém está em ruínas, seus portões foram destruídos pelo fogo. A grande miséria e humilhação. Talvez esse Anani, no meio daquele caos, já estava conformado. Mas quando ele traz essa notícia para Neemias, ele se depara com um homem inconformado. Esse homem começa a jejuar, a lamentar. Esse homem não está com a sua mente cauterizada. Esse homem se quebranta diante da presença de Deus. Esse homem chora porque os seus irmãos lá a Jerusalém, que um dia viveu tempos de glória, tempos de poder, de triunfo, de majestade na presença de Deus, agora Jerusalém estava em ruínas. Mas Neemias, querido, ele não celebra aquilo ali. Neemias, ele não festeja a situação e a ruína de Jerusalém. Neemias, ele se quebranta, ele lamenta, ele chora, ele se prostra diante de Deus, porque a mente de Neemias é uma mentalidade inconformada. Inconformada. Com certeza, pessoas que estavam em Jerusalém, naqueles dias ali, estavam conformadas. É assim mesmo, Deus nos abandonou, não tem mais o que fazer. Deus teve que levantar um homem lá na Babilônia, copeiro do rei, para reconstruir os muros e dar destino para Jerusalém. Por isso que eu quero que você entenda, você e eu precisamos ser pessoas inconformadas. Amém? Quando nós nos conformamos, querido, quando você olha para a sua vida e aquilo não te afeta, quando você não chora mais na presença de Deus, quando você já tem 10 anos de crente e você nunca leu a palavra de Deus, quando você se vê cansado para sair da sua casa para orar, para cultuar, para fazer alguma coisa em nome do Senhor, isso deveria machucar, isso deveria chacoalhar, isso deveria fazer lágrimas escorrerem na nossa face. Deveria fazer com que eu e você ficássemos inconformados com o nosso estado espiritual. Mas muitos de nós, muitas vezes estamos estagnados na nossa fé. É assim mesmo, é a correria do dia a dia. Eu não orei mais, eu não meditei mais na palavra. Eu tenho meus deslizes aqui e ali, mas Deus é amor, né? Tá bom. Deus me perdoa, Ele me conhece. A gente vai se conformando com o nosso estado espiritual. Aí a gente entra em um lugar como esse. Nós entramos em um culto e questionamos às vezes: Deus, por que eu não sinto nada? Por que eu não experimento? Nós precisamos ser como Neemias. Não aceitarmos certas realidades. Não aceitarmos certas realidades. Talvez aquela informação para Anani foi uma informação normal, mas não para Neemias. Neemias ficou inconformado com aquela notícia. Neemias ficou inconformado com a situação de Jerusalém. Ele lamenta, ele chora, ele se quebranta diante de Deus. Nós precisamos voltar a nos quebrantarmos na presença do Pai, amém? Nós precisamos voltar, queridos, a chorar na presença de Deus. Quando nós olhamos para nós, falar: Senhor, eu quero mais. Eu preciso, eu anelo mais, Pai.
Eu sei que tem mais. Eu não quero viver uma vida rasa, passar por essa terra com águas pelos artelhos, porque eu sei que há mais profundidade no Senhor. Há lugares mais altos para eu alcançar no Senhor. Há pessoas às quais eu posso pregar e falar do amor de Jesus. Precisamos ser pessoas inconformadas. Inconformadas. Primeiramente com o nosso estado espiritual. E depois com aquilo que está ao nosso redor. Inconformadas. É o que nós lemos aqui. Sabe, irmãos, nós vemos uma cauterização na mente. Quando a pessoa parece que ela já segue aquilo, a palavra vem, mas não afeta mais, não entra mais, não penetra mais, porque a mente já está cauterizada. Essa cauterização precisa ser quebrada. Deus precisa passar novamente ali, o bisturi dele abrir, para que a palavra entre, para que essa pessoa, sabe, seja uma pessoa inconformada e saia daquela bolha, daquele lugar, e volte a crescer, volte a frutificar, volte a florescer na presença do Pai. Porque senão muitas vezes passamos anos e anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, cara, e não há uma transformação, não há uma mudança. Os mesmos perrengues, as mesmas situações. Crescimento. Precisamos, sabe, olhar para nós, olhar ao nosso redor e falar aqui como Neemias: eu lamentei, eu chorei, eu jejuei, porque eu não aceito a situação de Jerusalém. Eu não aceito. Jerusalém está em ruínas. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Essa é a nossa mentalidade, que não aceita, que quer mais da presença de Deus, que sabe que tem mais. Mas isso tem que começar comigo e com você. Por isso que a gente precisa sair daquela caixa, sabe? Aquilo que está tudo muito quadrado, aquela rotina, aqueles hábitos que nós já temos de anos. A gente precisa sair desse lugar. É o que nós vemos na vida de Neemias. É o que nós vemos e lemos aqui nesse texto. Você percebe, irmãos, que essas coisas são muito sutis. Essas coisas são muito algo que vai se tornando comum na nossa vida. Você hoje abre lá as suas mídias sociais e de repente você está vendo um vídeo curto, um vídeo longo, sei lá. E de repente você vê ali um negócio engraçado, uma comédia, você ri. Você vê um meme ali, você ri. De repente você vê já uma imagem de uma criança passando fome ou machucada, e aquilo não te afeta mais. E de repente no outro vídeo já tem mais um meme, você já está rindo, você já está brincando. E a tua mente, ela vai sendo, sabe, a nossa mente, o nosso coração, ele vai tornando aquilo comum. Aquilo é comum. Aquilo ali é normal. E a gente vai se conformando com as coisas. Quem está entendendo aqui o que o pastor está falando? Nós vamos se conformando com o estado, com as coisas. Nós vemos as situações erradas lá fora, mas é normal, é comum. É assim mesmo. Nós vemos o nome de Jesus sendo difamado. Mas é a perseguição, é assim mesmo, é comum. Você percebe como que a nossa mentalidade, querido, ela vai tornando as coisas comum, natural. Vai se desenvolvendo uma mentalidade mundana. Mas o que nós deveríamos fazer? Não, isso aqui não é comum. Isso aqui é sério. Isso aqui deve mexer comigo. Isso aqui deve me afetar. Isso aqui deve fazer eu orar pela minha cidade, minha nação. Isso aqui, nós deveríamos ser mexidos com algumas situações na nossa vida. E não nos conformarmos. E não nos familiarizarmos com aquilo que é contrário à vontade e à palavra de Deus. A familiarização com as coisas de Deus.
a familiarização com a cultura caída, com as ideologias, com as coisas erradas, e a gente vai passando e, mas não dá nada, isso aí é... Deus está no controle. E a gente não sente, irmãos, caímos num lugar de conformismo, um lugar perigoso. Mas o Pai está chamando eu e você aqui nessa noite. Seja inconformado, amém? Com o seu estado espiritual e com as coisas ao seu redor. E se Ele está falando isso para nós, é porque Ele sabe que Ele tem muito mais para mim e para você. Glória a Deus. Ele quer nos levar a lugares muito mais altos do que nós imaginamos. Mas precisamos nos tornar pessoas inconformadas. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem, um pastor usou uma ilustração sobre essa questão de você ser conformado e inconformado. Aí ele chegou para um rapaz lá, o pessoal estava ouvindo a mensagem, e ele falou para o rapaz: você já foi nos Estados Unidos? Aí perguntou para o rapaz, né? O rapaz sentado, daí o rapaz: não. Aí ele perguntou de novo: você já foi nos Estados Unidos? Daí o rapaz: não. Aí o pastor falou assim: olha como é que é a resposta de um inconformado. Ele perguntou: você já foi para os Estados Unidos? Ainda não. Ainda não, mas eu vou. Essa é a resposta de alguém que é inconformado. Deus já está fluindo, Deus já está... Ainda não. É a pessoa que é inconformado. Você já foi para Dubai aqui? Quem já foi para Dubai aqui? Ah, Jesus Cristo. Inconformado porque crê, entendeu, irmãos? Porque você crê naquilo ali. Você não se conforma com aquilo ali, aquilo mexe com você. Você não aceita aquele estado inconformado. É o que Neemias estava fazendo aqui. Ficou inconformado com aquele cenário. Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem crê que Deus tem mais aqui na sua vida, amém? Você está satisfeito com o seu estado espiritual? Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Com o seu relacionamento com Deus? Com o seu relacionamento com o Abba? Você está satisfeito com o teu conhecimento na palavra de Deus? Você está satisfeito ou você crê que tem mais? Ou você crê que Deus vai fazer mais? Então, meu amado, você precisa ser um desses inconformados aqui nessa noite. Você precisa ser um desses inconformados aqui nessa noite. Há quanto tempo nós não trazemos uma pessoa para a igreja? Há quanto tempo nós não convidamos um amigo, um parente, um conhecido? Há quanto tempo nós não evangelizamos alguém? Há quanto tempo nós não oramos, discipulamos alguém? Essas coisas precisam mexer com a gente, amém? Eu estou 10 anos, nunca trouxe ninguém para a igreja, nunca discipulei ninguém, nunca evangelizei, nunca falei, nunca convidei. Isso precisa deixar eu e você inconformados. Inconformados. Daqui a pouco a gente olha, poxa, aquela família ali, aquele casal, aquele irmão eu convidei, está aqui comigo agora, aquele lá está sendo discipulado. Nós precisamos gerar frutos, amém? Nós precisamos gerar frutos, nós precisamos ser uma árvore que frutifica. Mas enquanto nós não olharmos para isso, Pai, quem eu evangelizei? Pai, quem eu discipulei? Pai, de quem eu estou cuidando? Enquanto você não olhar e se inconformar, querido, as coisas vão ficar da mesma forma. E os anos vão se passando e a conta que chega para pagar, as atividades do dia a dia, as coisas vão. Então a gente tem que se inconformar. Olha só, tem cadeiras aí ao nosso redor que poderia ter pessoas ouvindo, amém? E essa é uma palavra para todos nós que estamos aqui, para todos nós. Mas quem que eu convidei? Quem que eu tenho orado? Quem que eu fui fazer uma visita e levei uma palavra? O que que eu estou fazendo? É o momento de nós olharmos para o nosso estado e para o nosso derredor.
e nos inconformar com alguns cenários, com a realidade, com algumas coisas. E o Senhor é aquele que capacita, amém? Por isso que esse primeiro ponto, queridos, aqui que eu até anotei, cauterizados ou sensíveis espiritualmente. Repita comigo, cauterizados ou sensíveis espiritualmente. Anani que trouxe a informação ali para Neemias, com certeza ele e aquele outro rapaz já estavam cauterizados. Mas Neemias não. Neemias estava sensível espiritualmente. Afetou ele. E é o que deve fazer comigo e com você. Nos afetar. Porque a gente está sensível. A gente não aceita. A gente não torna comum. A gente não é daqueles que fica, mas Deus é amor, né? Deus aceita tudo, porque Deus é amor, a hipergraça, né? Que eles falam. Não, querido. Se está errado, isso deve mexer conosco e nos levar a orar. Nos incomodar. Tem algum inconformado aqui nessa noite? Deixa eu ver se tem algum inconformado aqui. Só que é inconformado, Deus vai levar a lugares altos. Amém? Só os inconformados. Só aqueles, querido, que não aceitam seu estado espiritual. É por isso que tu vê às vezes pessoas explodindo, pregando, canta, louva, faz e... São inconformados, meus irmãos. São inconformados. Meteram a cara, avançaram. Capítulo 2, versículo 4 e 5 de Neemias. A palavra ela nos diz assim. Capítulo 2 de Neemias, versículo 4 e o versículo 5. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. O que eu e você percebemos aqui na vida de Neemias? Que Neemias, ele está agora se movendo além da zona de conforto. Repita comigo, movendo-se além da zona de conforto. Por quê, pastor? Porque Neemias, ele era copeiro do rei. O que fazia o copeiro do rei, pastor? Ele experimentava lá os vinhos. Antes de dar lá, o rei estava no trono. Antes de dar lá o vinho, poderia ter um veneno, né? Um vinho de má qualidade. O rei fica furioso. Quem fazia esse experimento? O copeiro. Então Neemias, irmãos, onde é que Neemias morava? Onde é que ele vivia? No palácio. Neemias, ele comia ali dos manjares do rei. Neemias sempre estava bem vestido, porque ele sempre estava diante do rei, como copeiro. Neemias, ele tinha uma boa vida, conforto material, estabilidade e privilégios no palácio. Neemias tinha conforto social, posição de confiança e influência. Neemias era confortado emocionalmente, por quê? Porque estava distante da dor do seu povo. Olha tudo que Neemias experimentava lá no palácio com o rei. Vida boa. Irmãos, ele poderia continuar lá facilmente, no conforto, na presença. Que negócio esse de Jerusalém? Eu vou sair daqui, do meu conforto, para mim lá me incomodar com Jerusalém, com aqueles irmãos difíceis, desobediente, rebelde, que já viraram as costas para Deus. Eu vou sair daqui da minha zona. Neemias poderia pensar assim, sim ou não? Sim. E ele poderia permanecer lá, dando lá o vinho para o rei, na bênção, cheiroso, bem vestido, no palácio. Mas o que ele faz, querido? Ele se move além da sua zona de conforto. Porque os inconformados trarão consigo isso. Sair da zona de conforto. Todo inconformado vai ter que largar a sua zona de conforto. É isso que nós vemos aqui com Neemias. Se nós queremos galgar lugares e patamares mais altos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto. Por isso que eu celebro a sua vida nessa noite. Você está aqui ouvindo a palavra. Você deixou a sua zona de conforto. Pessoas que vieram do trabalho para cultuar a Deus.
saíram da zona de conforto para ouvir, para adorar, porque creem em algo da parte do Pai. Mas muitos não, queridos, muitos estão em casa, ficaram na sua zona de conforto, assistindo a final, Chelsea e PSG. Eu queria ver também até o final, mas não pude, tive que sair da minha zona de conforto. Mas é dessa forma, meus irmãos. Neemias abandona tudo aquilo ali, porque ele foi uma pessoa inconformada com o estado de Jerusalém. E agora ele vai começar uma jornada na sua vida. Ele vai retornar, querido, arriscando a sua vida lá em Jerusalém para reconstruir os muros e devolver a glória a Jerusalém, através de uma palavra, de uma direção, através de uma pessoa que se tornou inconformada. A nossa zona de conforto é um perigo, irmãos, para o nosso crescimento. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas é porque está frio. Ah, mas é porque está calor. Ah, mas é por causa do horário. Ah, mas é por causa do trânsito. Ah, mas é por causa... A zona que quer nos manter naquele ambiente ali. Tu pode manter e ficar nesse ambiente, mas tu não vai experimentar crescimento. Nós poderíamos chegar hoje, abrir a palavra de Deus e não se deparar com o livro de Neemias, se ele fosse um cara conformado. Você já parou para pensar? Deus iria levantar um outro homem, ia levantar uma outra pessoa, e nós estaríamos ali lendo o livro de fulano de tal, e não de Neemias. Se naquele momento Neemias não se levantasse na presença, no propósito, na graça, com sangue nos olhos de avançar, em nome de Jesus. O preço que tu paga hoje, querido, a zona de conforto que tu abandona hoje, vai te promover amanhã, vai nos promover amanhã, vai te tornar uma referência amanhã. Mas é necessário largarmos a zona de conforto. Neemias tinha tudo para se acomodar, mas sua sensibilidade espiritual e compaixão pelos outros o tiraram da zona de conforto e o colocaram no centro do propósito de Deus. A mais. Pastor, eu oro 10 minutos, começa a orar 20 então, amém? Pastor, eu já oro 20, começa a orar meia hora. Pastor, meia hora já começa a orar uma. Pastor, eu não li a Bíblia, vamos ler inteira então. Vamos estudar a palavra. Vamos buscar a face de Deus. Pastor, eu estou lá na empresa, ninguém sabe que eu sou crente, eu sou um 007, começa a falar de Jesus lá. O crente 007, ninguém sabe. Começa a falar de Jesus lá. Ah, mas eles vão me perseguir, que persigam. Tu é um dos inconformados, amém? E você tem uma palavra, amém? E você é sal, você é luz. Aonde tu colocar a planta dos seus pés, querido, tu é luz naquele ambiente, tu é sal naquele ambiente. Talvez a gente não consegue ver, mas no mundo espiritual, eu acredito que os filhos de Deus é tudo iluminado, tem uma luz, um brilho. Que você é luz, você é sal, querido. Fala mesmo. E se te perseguir, te persigam, amém? Perseguição sempre vai ter. As pessoas viram a cara, mas às vezes uma palavra que você libera ali, ó, faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes está lá quebrada, arrebentada, às vezes está com um casamento, às vezes está com um filho, às vezes está com um problema financeiro. Uma palavra tua, um convite seu, às vezes faz toda a diferença na vida daquela pessoa ali. Mas você precisa entrar nesse lugar. Vamos largar, irmão, um pouco esse lugar, amém? E vamos nos lançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que Deus não pode fazer de nós aqui? Nós que estamos aqui nessa noite, você já parou para pensar? O que o Espírito Santo não pode fazer de você? Você lá no 100%? Você que arregaçar as mangas e fazer acontecer um negócio? O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer nessa semana? Você convidando pessoas, evangelizando, falando do amor de Cristo para alguém. Irmãos, essa semana eu convidei várias pessoas, liguei para várias pessoas. É dessa forma. E como Deus nos surpreende. Eu mandei uma mensagem para um casal, para um irmão. Mandei uma mensagem para um casal.
para o irmão. Olha só, fazia tempo. E aí, meu irmão, como é que está? Como é que tudo na bênção? Tudo certo? Mandando uma mensagem aí para ver como é que vocês estão. Ah, estamos bem, pastor, estamos bem. Não estou em Joinville agora. E esse irmão, esse casal acabaram de ter um filho agora. Recentemente. Nessa conversa que eu tive com ele, ele falou assim: pastor, posso te pedir um negócio? Podemos apresentar a minha filha aí na igreja? É só, querido. Uma ligação do nada, entendeu? Olha o que Deus faz. Eu falei: meu Deus, irmão, é uma honra, vamos apresentar, então vamos combinar, então vamos alinhar para a gente, vai levar e às vezes o Espírito Santo vai trabalhando, vai fazendo. O Joel esses dias compartilhou comigo, né? Ali conversando com um cara ali, desconhecido, que nunca viu na vida, parou de moto, entregou uma palavra, já começaram um diálogo, já pegou ali o contato. É dessa forma, meus irmãos. É dessa forma, daqui a pouco você vai ver, tem um fulano, tem um irmãozinho aqui, tem aquele que tu convidou ali. Ah, irmão, eu não consigo ir, eu passo lá na tua casa. Eu vou lá te buscar e te deixo em casa depois. Tá saindo da zona de conforto, tá entendendo? Tu tá acostumado já a seguir aquela rota ali para ir para casa, de casa para cá, mas às vezes tu vai ter que investir na vida, numa alma, numa pessoa. Vai ter que largar, vai chegar um pouquinho mais tarde em casa, vai dormir um pouquinho mais tarde, mas faz parte, meus irmãos. Faz parte de algo maior. Amém? Quem está entendendo aqui essa palavra nessa noite? Agora nós corremos um grande risco. Quando nós estamos em uma igreja e nós não somos transformados, nós corremos o risco de nos tornarmos fariseus. Fariseus. A gente fala muito dos fariseus, não falamos? Mateus capítulo 23, os religiosos, os fariseus, Jesus ficava advertindo eles. Mas se nós estamos em um lugar, não há crescimento, nós nos conformamos com aquilo ali, nós não frutificamos mais, corremos o risco de nos tornarmos fariseus, religiosos. Todos nós, eu, você, qualquer um, qualquer pastor, todos nós. Porque tem que haver crescimento, tem que haver frutificação, tem que haver maturidade. Nós precisamos amadurecer. Deus espera de nós, isso de nós, frutos. Glórias a Deus, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. Deus está falando com você aqui nessa noite. Está sendo confrontado. Eu estou sendo confrontado aqui nesse lugar pela palavra do Senhor, porque Deus confronta primeiramente nós que pregamos. Essa palavra primeiramente é para mim, é para nós aqui, para todos nós. Mas eu prefiro ser confrontado, querido, e crescer do que ser massageado e ficar estagnado, ficar na minha bolha, do meu jeitinho que está tudo bom. Eu prefiro o confronto. A palavra tem que chacoalhar a gente, tem que mexer com a gente, para a gente crescer, amém? E eu quero falar, irmãos, de um último ponto aqui para nós orarmos, que está em 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. Segundo Samuel, capítulo de número 11, versículo 1 e 2. Amém? Glórias a Jesus. Olha só o que diz para nós lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Esse texto aqui fala da queda de Davi. O tempo que Davi cometeu adultério com Batseba. Foi exatamente o que aconteceu. Mas olha só, irmãos, esses versículos aqui. Esse versículo que nós lemos fala que no tempo da guerra, no tempo em que os reis costumam sair para
guerra. Era um tempo de guerra. Era um tempo onde os reis estavam batalhando. Aonde é que Davi estava? No palácio. Davi não estava na guerra. Davi ficou no palácio. Davi enviou Joabe, os soldados, enviou Israel, mas Davi ficou no palácio. Então o que nós vemos aqui nessa passagem? Que aqui tem dois grupos. Tem o grupo daqueles que vão para a guerra, e tem o grupo de Davi que fica no palácio. Aqui que está o problema. Quando você quer estar no palácio, quando não é tempo de você estar no palácio. E o que aconteceu, irmãos? Davi almoçou, né? Davi comeu aquele churrasco com aquela maionese e foi dar aquela piruquinha depois do almoço. Dormiu aquele sono da tarde. Davi, o pessoal lá na guerra, lá, se quebrando, morte, uma luta, uma batalha. E onde que está Davi? Davi está no palácio, barriga cheia. E o que aconteceu com Davi? Foi dar uma banda ali no jardim, né? No terraço, olha lá. Andava passeando no terraço do palácio. Lá foi Davi. Acordou de boa, aquele soninho da tarde. De repente, quando Davi está ali no terraço, o que ele viu, irmãos? Foi que nem um binóculos, né? O olho de Davi assim, ó. Que nem o desenho do pica-pau lá quando cresce assim. Mirou lá na Batseba tomando banho. E lá estava Batseba. E Davi e a galera morrendo lá na guerra, né? Os coitados do soldado morrendo, né? Espada no ventre, morte. E o que aconteceu, irmãos? Davi caiu. Davi pecou contra Deus. Por isso, repita comigo: inatividade, ociosidade, distração é um lugar perigoso. Davi, que estava passeando no terraço do Palácio Real em um tempo a qual ele não deveria estar, ele se tornou uma presa fácil. Por causa da inatividade, a ociosidade, a distração, a alma de Davi se tornou um solo fértil para a tentação. E ali Davi cai. A tentação vem contra Davi através do banho de Batseba. E o que ele deveria fazer? Está amarrado em nome de Jesus. Jesus não tinha vindo, mas ele desviava. Ou ele poderia muito bem. Quem é aquela mulher lá? Aquela lá é Batseba, ela é casada com Urias. Ela é casada? Está amarrado em nome de Jesus então. Davi tinha acesso a todas as virgens de Israel. Imagina, irmãos. Davi poderia fazer assim, ó, e trazer uma moça, uma virgem para casar com ele. Ele poderia fazer assim, ó, mas ele mirou numa mulher casada. Porque a tentação entrou no coração dele. Por quê? Ociosidade, distração, inatividade te leva ao pecado, ao erro. Sabe quando o cara tá lá em casa, principalmente o homem, né? Aí senta na frente da televisão com um controle lá, 300 canais. Aí tu fala, tá vendo o quê? Nada. Ele fica trocando de canal, né? Ociosidade, isso aí é um campo perigoso. A distração, quando nós estamos com a nossa mente vazia. Vigia, meu querido. O Senhor nos chamou para crescermos. Eu não estou dizendo que você não possa descansar. Eu não estou dizendo que você não possa desfrutar de um lazer com a tua família. Eu não estou dizendo que tu não pode assistir um jogo. Mas você não pode, querido, ser inativo, ocioso e distraído. Por quê? Porque nós, se não nos caímos num campo de tentação. Não tem nada para fazer. Você pode ter certeza que crente de igreja que fica murmurando, reclamando, querido, pode ver. É crente às vezes que não faz nada. Ocioso, inativo. Porque o cara que está com a mão na massa, o cara que está fazendo, ele nem tem tempo para falar, querido. Ele está fazendo, mas aquele que está ali ocioso, não faz nada, às vezes começa a murmurar, começa a olhar os problemas, as falhas dos irmãos,
não olha para si também e começa a reclamar, murmurar, falar mal. Então foi o que nós vemos aqui com Davi, irmãos. Nós vemos com Davi. Nós não podemos, irmãos, cair nessa armadilha. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite, amém? O Senhor te chamou para fazer algo. Faça algo pelo reino. Vai orar. Manda uma mensagem. Vai para um tempo de mesa. Manda um versículo. Faça alguma coisa para o reino, mas se ocupe com as coisas do alto, de Deus, as coisas espirituais. Não deixa a tua mente vagando, não fica passeando no terraço sem nada para fazer, enquanto os teus irmãos estão batalhando, os teus irmãos estão dando sangue, mas você está ali relaxado, confortável, num ambiente. É uma zona perigosa para todos nós, amém? É uma zona perigosa, querido. Passear no terraço, num tempo que não é de descanso e de passeio, é perigoso. É perigoso. Quando a tua alma fica ali distraída e vem a tentação. Por isso que Jesus falou no Getsemane: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, meus irmãos. O Espírito está preparado, mas eu e você precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito é manter um relacionamento com Cristo. É uma vida com o Espírito Santo. Mas quando a gente fica distraído e andamos na nossa carne, querido, comendo de tudo, vagando nas redes sociais, a nossa alma se torna uma presa fácil para a tentação. Lá aparece daqui a pouco a mulher com veste indecente. Lá aparece daqui a pouco uma situação, lá uma traição. E quando tu vai ver, a pessoa já caiu. Não sejamos aqui como Davi, amém? Davi foi um grande homem de Deus. Um rei. O maior rei, eu acredito, de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Mas em um determinado momento da vida dele, ele não vigiou. Ele ficou inativo, distraído e ocioso no palácio. E caiu no palácio. E caiu e pecou. E isso atraiu para ele uma severa punição. Você vê depois como que ficou a família de Davi. As situações que aconteceram com Davi foram terríveis. E manchou a história dele. Porque quando falamos de Davi, irmãos, apesar de ser um homem segundo o coração, um grande rei, todos já acabam se lembrando de Batseba, da queda de Davi. Se os nossos irmãos estão na guerra, nós devemos estar na guerra, amém? Meu irmão está na guerra, meu irmão está... Estamos juntos, amém, irmãos? Estamos juntos. Vai ter o tempo do descanso também, vai ter o tempo do lazer, mas é o tempo de Deus. Não queira descansar quando Deus não te chamou para aquele momento estar descansando. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra aqui nesta noite? Deus falou com você aqui nesta noite? Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento em nome de Jesus. Quero chamar o ministério de louvor. Deus é soberano, Deus é poderoso, é grandioso, Ele é grandioso, Ele é majestoso. Os inconformados alcançarão lugares altos na presença do Abba. Aqueles que não medem esforços, aqueles que entenderam, aqueles que abandonaram a sua zona confortável por causa de uma palavra, de uma promessa, aqueles que nesse tempo não se tornarão inativos, ociosos, distraídos, mas vigilantes, com os olhos abertos, os ouvidos destapados para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está movendo, aquilo que o Senhor está entregando. Ah, papai querido, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero concluir com uma passagem, querido, aqui, que está em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 20, que diz assim:
Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma palavra para nós, amém? Oh glória! Eu vejo pessoas aqui, ativas, pessoas com os olhos e os ouvidos abertos, que se movem segundo a agenda de Deus. Eu vejo irmãos aqui que não estão no palácio, no terraço, mas irmãos que estão na batalha da guerra. Irmãos que arregaçaram as suas mangas, inconformados, e disseram como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos que olharam para si e viram: ah, Senhor, eu sei que há mais. Eu não me conformo com o meu estado espiritual. Por isso nessa noite eu quero me prostrar, eu quero me render, me quebrantar diante da tua presença. Os inconformados, fecha os teus olhos, vamos orar por um instante aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, vai orando, vai orando. Ore por você mesmo, ore por você. Espírito Santo. Ah, papai querido, nos rendemos, Pai, aos teus pés nessa noite. Nos colocamos, Pai, diante da tua presença, reconhecendo, Pai, o nosso estado espiritual. Pai, conforme essa palavra, Pai, nós não aceitamos, nós sabemos que há mais. Nós sabemos que há mais, Pai, para todos nós. Nós não aceitamos, Pai querido, o raso. Não aceitamos as águas pelos arteiros. Não aceitamos, Pai querido, nós queremos avançar. Nós queremos crescer. Nós queremos abandonar a nossa zona de conforto, queremos fazer aquilo que nos custe, mas nós sabemos que há lugares mais altos. Nós não aceitamos, Pai querido, cavar um buraco e sepultar o dom, o talento que Tu confiou em nossas mãos. Porque nós sabemos, Pai, que pessoas e o Teu nome será glorificado. Nós estamos inconformados nesse lugar. Nós estamos inconformados nesse lugar. Nós não aceitamos nessa noite, Jesus. Nós não aceitamos cadeiras vazias aqui nesse lugar, Jesus. Em nome de Jesus. Vai gerando, Senhor Deus, uma inquietação no coração da Tua igreja. Uma inquietação que vem do Espírito, Pai. Um inconformismo do Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Vai batizando a tua igreja com uma fome, uma sede de Jesus. Uma fome, uma sede. A tua igreja, Pai querido, vai batizando com uma fome, uma sede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar você a vir aqui à frente. Vem aqui à frente, querido. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, por gentileza. Inconformado nesse lugar. Isso, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Não se preocupe com o horário aqui nessa noite. Vem aqui nessa frente.
Você está dizendo que você está inconformado. Você está dizendo que você é como Neemias. Você é Neemias e contemplou a realidade, mas você quer fazer algo. Você quer fazer algo. Em nome de Jesus, você quer fazer algo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Isso. Vai orando agora, vai orando. Espírito Santo, vai ativando esses irmãos aqui. Vai ativando. Tem muitas vidas em você, você crê? Há famílias inteiras em você, as quais o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar você. O Senhor não vai usar o pastor, o líder, não, vai usar você. Muitas pessoas que conhecerão o nome de Cristo através de você. De você. Araçuí cantarabaçô. Inifácia recantuia labracé. Alamantuí menecantarabassuri antecai. Arabassore antecou alamanaraçô. E cantuia labracé menaracé. Arabassui cantaramanaraçô. Em nome de Jesus, seja ativado nesse lugar. Seja ativado nesse lugar. Seja ativado. Que a chama venha acender no seu coração. A chama do Espírito. A chama daquele que não se conforma, não aceita. Aquele que não aceita, não aceita. Ah, Pai, eu não aceito. Tem mais. Há mais da presença, há mais da graça. Há mais do Senhor nesse lugar. Há mais de Cristo. Que diminua, que ele apareça.